No vídeo de hoje eu vou falar sobre a ética paternalista cristã, continuando essa playlist que eu estou montando aqui no canal sobre história econômica, história do pensamento econômico. Eu estou usando esse livro, que é História do Pensamento Econômico do Hunt. Então, eu estou falando sobre o capítulo 1 ainda, né? Bem no comecinho da playlist. E esse capítulo 1 a gente já falou em vídeos anteriores sobre Roma, sobre a ideologia econômica de Roma, de acordo com esse autor, sobre o feudalismo também. E hoje, o terceiro, na verdade eu fiz um vídeo também de introdução, né, sobre o capítulo, mas o de títulos mesmo, ou de temáticas do capítulo, esse é o terceiro vídeo, a ética paternalista cristã. Esse autor, ele basicamente traz uma explicação do porquê que o pensamento dominante do período medieval, do feudalismo econômico, esteve baseado em costumes e tradições, que é isso que ele falou no tópico sobre o feudalismo. Dá uma olhada no vídeo anterior aqui do canal que eu trago algumas informações sobre isso. E sobre a ética paternalista cristã, ele basicamente diz o seguinte: os senhores feudais, seculares e eclesiásticos necessitavam de uma ideologia que refletisse e legitimasse o status quo feudal. Não que eles tenham feito isso de propósito, né? Vamos escolher tal ideologia para que sirva de cimento moral. Não é isso, né? Mas aqui nesse capítulo ele tenta trazer de onde que surge essas concepções, né? E nesse livro ele trata o conceito de ideologia como um cimento moral, alguma coisa que permite que os homens vivam com uma espécie de objetivo comum, né? E o cimento moral para ele era a tradição judaico-cristã, né? A tradição do pensamento judaico e do cristianismo também. É só nesse livro que ele trata desse termo, a ética paternalista cristã. Ele mesmo diz isso, visando enfatizar outro aspecto desse código moral judeu-cristão, conforme era interpretado no período medieval, nós o chamaremos neste livro de ética paternalista cristã. Ele tenta explicar por quê. Efetivamente, torna-se mais fácil entendê-la comparando-se a sociedade a uma família. Os homens que ocupam posições de poder e detêm a riqueza assemelham-se ao pai ou ao protetor da família. Tinham obrigações paternalistas para com os homens comuns, isto é, os pobres. Aqui ele já começa a fazer, então, usando uma analogia, né, com uma família, começa a explicar aquela relação do período medieval. Ou prosseguindo com a nossa analogia, os pobres são os filhos. Do homem comum, por sua vez, esperava-se que aceitasse o seu lugar na sociedade e se submetesse de bom grado à liderança dos ricos e poderosos, da mesma maneira que um filho aceita a autoridade do pai. Esse é, de modo geral, então, a visão que ele traz sobre isso, sobre essa analogia com o período medieval e uma família, né? Em que o pai é o chefe. E aí, ele continua no capítulo trazendo explicações sobre proibições e deveres na ética judaico mesmo, principalmente no que se refere ao Antigo Testamento. Achei isso bem interessante, bem legal, coisa que a gente não vê muito por aí, né? E aí ele traz trechos mesmo da Bíblia. Por exemplo, ele cita aqui, né, que existe um número muito grande de prescrições na Bíblia, ou no Antigo Testamento, que é a parte hebraica, né, destinadas a prevenir e aliviar a pobreza. Entretanto, o mais importante de todos os deveres nas escrituras hebraicas, sobretudo para os ricos, era cuidar dos mais pobres. Abre aspas. Abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da tua terra. Fecha aspas. Deuteronômio 15, capítulo 15, versos 7 ao 11. E acho também interessante que ele cita um outro verso bíblico, dado o significativo deste código paternalista era a proibição de que, para saldar a sua dívida, as ferramentas de trabalho do devedor não podiam lhe ser tomadas. Então havia essa proibição. E por aí vai. Outra informação interessante, abre aspas, o pão dos indigentes é a vida dos pobres. Aquele que lhe tira é homicida. Vamos ver o que mais temos. Então assim ele
esse autor tenta respaldar, então, utilizando o Antigo Testamento, sobre como é que era o funcionamento, então, dessa ética que ele chama de ética paternalista cristã. E aí ele continua, ele avança nessa temática e já entra nos ensinamentos de Cristo, que é por isso que a gente está falando de um pensamento judaico-cristão. Os ensinamentos de Cristo contidos no Novo Testamento perpetuam em parte as tradições mosaicas. Tradições mosaicas são as tradições do Antigo Testamento, de Moisés, dos judeus, sobretudo no que concerne à ideologia econômica. Cristo ensinou que os homens deveriam preocupar-se com o bem-estar de seus irmãos, mostrou a importância da caridade e da esmola, condenou a ganância, a avareza e o egoísmo. E aí aqui ele traz também uma tradução do ponto de vista dos evangelhos, né? Porque a Bíblia, no que concerne ali ao Novo Testamento, são 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e cada um deles tem uma perspectiva diferente de tudo, na verdade. Todos eles trazem histórias, as mesmas histórias, escritas de um modo diferente, mas com perspectivas diferentes. E aqui ele diz que Lucas é o nivelador radical dos apóstolos, porque ele é o que leva mais a cabo essa ideia da condenação ao rico. E aqui ele começa a tratar dessa temática da questão do ser rico ou não. Ele cita que passagens de Cristo, né, contando em parábolas sobre essa ideia de que o rico herdará ou não o reino de Deus e por aí vai. Mas ele pondera, né, ele diz que Lucas tem mais essa visão, enquanto que os outros evangelhos ou os outros evangelistas não tinham, né? Daí ele continua avançando na história até que ele chega já no início ali da Idade Média, com os pais da igreja, ou com os padres da igreja, os primeiros cristãos, os primeiros teóricos ali, de fato cristãos, né? E ele cita alguns, Clemente de Alexandria é um deles, em que esse estudioso, né, esse padre da igreja, esse pai da igreja, enfatizou bastante os perigos decorrentes da ganância, do amor às coisas materiais e da aquisição de riqueza. Ele também cita outros como, deixa eu ver qual que é o outro, o Ambrósio, claro, o Ambrósio também escreveu sobre isso, né, de ter riqueza ou não, e ele, abre aspas, cita uma coisa que eu achei interessante: as riquezas em si não são condenáveis, mas sim o uso que se faz delas, dos bens, né. O que mais aqui? E aí, não vou entrar em detalhes em maiores detalhes desses autores, tanto do Ambrósio como do Clemente de Alexandria, que tratam dessa temática. Veja que houve um avanço, então, nesse capítulo sobre do entendimento do que seja a ética paternalista cristã. A gente começou lá com os judeus, né? Com a lei mosaica, depois foi para o período, foi para os pensamentos de Cristo, e agora a gente está nos pais da igreja, nos primeiros anos da Idade Média, né? E finalmente a gente chega no período medieval. Veja o que ele escreve sobre isso. O importante é deixar claro que no início do período feudal, a ética paternalista cristã estava profundamente encravada na cultura europeia ocidental. A ganância, a avareza, o egoísmo, a ânsia de acumular riquezas, enfim, todas as motivações materialistas e individualistas eram severamente condenadas. O homem ganancioso e individualista era considerado a própria antítese do homem bom, preocupado com o bem-estar dos seus irmãos. E ele conclui esse capítulo falando disso, que havia então essa pregação majoritária sobre essa questão de que a riqueza não era alguma coisa, poderia ser, dependendo do uso que se faz dela, poderia ser alguma coisa que te condenasse e que te afastasse de Deus. Esse era o pensamento dominante, sabe? Não que fosse isso, ele trouxe o exemplo de Clemente de Alexandria, os outros evangelhos, inclusive, e mesmo o Ambrósio, que falam que não, que é o uso que você faz da riqueza que pode te tornar condenável. E ele ainda assegura, para concluir esse capítulo, que os homens ricos, eles eram tidos como homens bons, que tinham uma boa ética paternalista cristã, e aqui eu concluo esse vídeo, aqueles que usavam de sua riqueza para assegurar e promover o bem-estar de seus semelhantes. E aqui ele começa a justificar então por que existia essa sociedade feudal entre senhor feudal e servo. E os ricos, eles eram honrados desde que eles promovessem esse bem-estar naquele momento, né, naquela sociedade, enquanto que aqueles que guardavam somente para si e não contribuíam de alguma forma eram tidos como homens ricos, porém maus.
Então essa foi a ideia que eu trouxe aqui no vídeo de hoje, bem rápido, né, sobre a ética paternalista cristã. E no próximo vídeo eu continuo falando sobre o caráter anticapitalista da ideologia feudal, que deve ser bem interessante, né? Beleza? Valeu, até o próximo vídeo.